Obrigado pela sua disposição em participar dessa entrevista, né? O propósito é compreender melhor os desafios enfrentados pelas esposas de pastores, né? No contexto do seu papel, né? E do ministério de seus maridos, né? Então, essa entrevista não vai ser publicada, tá? De maneira nenhuma, então a sua confidencialidade está garantida, tá? E eu vou fazer algumas perguntas aqui guiadas, né, que a gente preparou baseado no material que o professor disponibilizou para a gente, tá? Então aqui o primeiro bloco de perguntas é experiências iniciais e expectativas. Como que foi a transição para o seu papel de esposa de pastor? Houve alguma expectativa inicial que se provou diferente da realidade? Até aquele meme, né? Expectativa e realidade. Como que foi para você isso? Ai, meu Deus, difícil, né? A princípio eu tinha um pouco de medo, né? De ser esposa de pastor. Mas assim, eu acho que é menos difícil do que eu pensava. Menos difícil? É menos difícil. Você acha que a expectativa se provou na realidade, assim? Você tinha expectativa? Não que seja fácil, Sim. mas com o tempo a gente vai se acostumando, vai aprendendo a lidar e vai sendo mais fácil. Eu acho que também depende muito da igreja que a gente está. E quando a gente começou, a gente estava em uma igreja mais difícil, que cobrava mais, então eu tinha medo. Entendi. Eu achava que eu não ia conseguir ser uma boa esposa, não ia conseguir auxiliar. Até pensava, muitas vezes até falei para o Bruno desistir do ministério. Eu falei, eu não quero isso para minha vida, né? Vamos parar com isso. Mas depois, com o tempo, e depois vindo para uma igreja diferente, que acolheu melhor a gente, então acho que ficou mais leve. Que bom, maravilha. E você se identifica com a afirmação de que ser esposa de um pastor pode ser o trabalho mais difícil do planeta? E por quê? Você se identifica com essa afirmação? O mais difícil do planeta? Não. Não é fácil. Mas também não é difícil. Assim, é muita oração, muita conversa. Às vezes a gente tem momentos difíceis, porque eu tomo as dores do meu marido, né? Sim. Eu vejo às vezes ele sofrendo, a minha vontade é intervir, exatamente. Sim. É brigar, não é possível que alguém tá fazendo isso pra ele, né? Mas depois a gente ora, a gente senta, ele me acalma. Ele é tem bastante sabedoria, eu acho. Sim. Então ele me acalma bastante e a gente vai aprendendo a lidar, né? Que bênção. Que bom. Então vai aprendendo que nem tudo a gente pode falar, né? E colocando na mão de Deus, Deus vai guiando, né? Então vai acalmando o nosso coração. Então na hora da ira, na hora de querer brigar, de discutir, a gente, né, fala, não, peraí, se eu fizer isso vai ser pior pro ministério dele, né? Mesmo melhor ter paz que ser verdade, né? Então... Entendi. Interessante. Agora sobre desafios e dificuldades, Bruno. A senhora já vivenciou situações em que as críticas, né, inclusive até entrando nesse ponto agora, em que as críticas ao ministério do seu marido a afetaram pessoalmente? Como que você lidou com isso? Isso sim. Já aconteceu? Já aconteceu. E como que você lidou com isso? E acho que essa é a pior parte do ministério. As críticas. Sim. Porque é o que eu sempre falo até pra ele. Porque se alguém me critica, eu até relevo. Mas quando é com ele ou com minhas filhas, aí eu viro uma fera. Então, e já interferiu sim. Daí aí a gente desanima, né? Dá uma desanimada, fica meio fria na igreja. Mas é o que eu falei, com o tempo vai passando também. Vai passando. A gente vai orando, Deus vai quebrantando. E você vai vendo que não vale a pena, que faz parte, que Jesus, tudo que ele passou, quem é a gente para não passar, né? Verdade. Então vai fazer parte mesmo, as críticas vão fazer parte. Verdade. E como que você lida com as dificuldades que o seu marido enfrenta no ministério? Como eu lido?
Depende da situação. Tem situação que às vezes eu fico bem brava, mas outras vezes eu acho que eu sou até mais forte do que ele. Às vezes quando ele fica muito chateado, aí é a mão de Deus mesmo, né? Deus, né? É graça, porque, né? Porque quando eu tô muito chateada, ele vem com sabedoria, me acalma. E o contrário, quando às vezes ele tá muito chateado, eu falo, deixa pra lá, vai, faz parte, é assim mesmo, é mais que isso. Né? E a gente vai lidando. E é aquilo, né? Colocar a mão na arada e não olhar pra trás, né? Sim, realmente. E como que você lida com a pressão de atender as expectativas da congregação? Você já sentiu o peso por não atender a expectativa das pessoas? Tem aquela expectativa, esposa de pastor, né? As pessoas, infelizmente, têm essa expectativa que, na minha opinião, eu desconsidero errado. Esposa de pastor é esposa do pastor, não é pastora. Né? Como que você lidar com isso? Então, eu falei, no começo era mais difícil, que eu tinha essa pressão, eu achava que eu tinha que fazer. Eu sou a esposa do pastor, e na igreja que a gente veio, a esposa do pastor era muito ativa. Mas acabou tendo até problema justamente por isso. Sim. E depois, quando esse pastor saiu, né, essa pastora saíram, e veio um outro pastor, era totalmente o contrário. A esposa do pastor não queria saber de nada. Então eu tinha os dois parâmetros, da esposa que fazia tudo e era criticada, da esposa que não fazia, não queria participar e também era criticada. Então, quer saber, eu vou ser quem eu sou. E o Bruno me apoia muito nisso. Ele fala, não, você é esposa de pastor, você quer cantar, você vai cantar. Você quer liderar o Ministério das Mulheres, você vai liderar. Se você não quiser, você não vai. Se você não quer ir na escola dominical, você não vai. Você vai fazer aquilo que Deus tocar no teu coração, o que for pra você fazer. Que Deus te chamar pra fazer. Não é porque você é minha esposa, você é obrigada a fazer. Então hoje eu já lido bem mais tranquilo com isso. E a igreja aqui, onde a gente está, acho que também não cobra tanto da gente. Que bom. Né? Acho que aceita bastante. Sim. Que bom. Sobre apoio e estratégia de enfrentamento. Você pode compartilhar assim, abertamente, claro, se você quiser, né? Seus sentimentos e frustrações com seu marido, sem que isso sobrecarregue. Peraí, deixa eu ler corretamente a pergunta. A senhora sente que pode compartilhar abertamente seus sentimentos e frustrações com seu marido, sem que isso sobrecarregue ainda mais? Com ele, sim. Consegue dividir bem? Com ele, sim. Eu consigo falar com ele, mas também tem que saber o momento. Entendi. Né? Claro que eu não vou... Às vezes eu até acho que é uma falta de sabedoria minha. Às vezes quando eu tô nervosa, tô sabendo alguma coisa e contar pra ele antes do culto. Que ele tá vindo pregar e deixar ele nervoso. Entendi. Então não é a hora. Sim. Né? Então saber a hora de falar. Mas eu compartilho bastante com ele. A gente conversa muito. Que bom. E como que a fé e a espiritualidade ajuda você a lidar com esses desafios do seu papel como esposa de pastor? Se não fosse isso, a gente não conseguiria, né? Sim. A gente tem que buscar orientação do alto mesmo, porque sozinho a gente não é capaz. Sim, é verdade. Você tem amigos ou outras esposas de pastor com quem você pode compartilhar experiências, buscar apoio? Como que é essa rede de apoio? Como que é essa rede de apoio para você, se existe ou você participa? Olha, vou ser sincera, a gente quase não tem, não. Não tem uma rede de apoio, não tem muitos amigos. A gente tinha um grande amigo, que é o pastor Éder, e ele faleceu, né? E foi uma perda muito grande pra gente, porque ele era alguém com quem ele já tinha morado com o Bruno, né? Era alguém da nossa idade, tinha uma identificação muito grande. E a gente podia falar abertamente com ele. Então a gente contava problemas, ele contava, a gente contava e a gente dava risada junto, das trocas ali. E então quando ele faleceu foi uma perda muito dura.
Foi o que eu falei, a gente tem poucos amigos, os que tem a gente perde, né? Então, e é difícil porque a gente está acostumado a ajudar as pessoas, mas a gente não se abre com as pessoas. É difícil. É difícil. Então, talvez, não sei se a gente não se abre, mas a gente não tem, uma rede de apoio. Entendi. A gente tem muito medo até de se abrir com as pessoas. Eu entendo. É um dilema, né, que realmente é complicado. E relacionamento com a igreja e a comunidade. Como é o seu relacionamento com os membros da igreja? Você sente que é vista como uma pessoa individual ou principalmente como a esposa do pastor? Alguns me chamam de pastora, ou como né? esposa de pastor, né? Se você é visto como uma Bruna ou como a esposa do pastor, como que é a igreja? Você acha que a igreja te vê? Eu acho que me vem como a Bruna. Eu acho. Sim. Mas não tem como desvincular, né? Eu sou a esposa do pastor, então eles me veem como a esposa do pastor, mas me veem como uma pessoa também. Sim. Porque sim, alguns me chamam de pastora, né? No começo eu achava estranho, mas hoje eu acho muito legal, porque eu sou pastora também. Sim. Eu não tenho teologia, mas eu também auxilio na igreja, né? Sim. Então eu sou pastora também. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, mas você já me respondeu, né? Então vou pular ela. O papel do pastor como marido. De que maneiras o seu marido ajuda e apoia no seu papel como esposa de pastor? Algo que ele faz que a senhora considera especialmente útil ou encorajador? Aquilo que eu falei, eu acho que ele me deixa livre. Sim. Ele me deixa livre. Se você quiser fazer, a porta está aberta. Você tem, né, autonomia para fazer o que você quiser. Mas se você não quiser, também tá ok. Então, o meu respeito, o respeito que ele tem por mim. Isso. Maravilha. Maravilha. Como que a senhora e seu marido equilibram as demandas do ministério com as necessidades do casamento e da família? Até porque eu preciso aprender isso também. Isso é complicado. Mas hoje a gente aprendeu que a família é o primeiro ministério, né? Sim. E que não adianta a gente ser ativista, não adianta ter coisas a semana inteira na igreja e a gente não ter tempo para nossa família e nem os membros ter para a família. E isso não é legal, isso não é espiritualidade, é ativismo. Todo dia. Então a gente tem que saber separar. Sim. Eu preciso de descanso, eu preciso do meu tempo de família, eu preciso, né? Sim. Então a gente saber ter esse tempo para nós. Que bom. Maravilha. E apesar dos desafios, quais aspectos de sua experiência como esposa de pastor a senhora considera gratificantes? Assim? A rosa, né? Aquilo até que o pastor usou, o espinho, a rosa e uma coisa. Qual que é a rosa, assim, os aspectos que te alegram? Que nem a gente vê a igreja crescer, né? A gente vê transformação de vida. Sim. Quando a gente vê os jovens chorando, nem a semana passada que a gente teve batismo, né? Ver um jovem de 15, 16 anos chorando, é a presença de Deus. Então a gente vê que a gente está no lugar certo. E que a gente está fazendo diferença na vida das pessoas, né? Que bom. Quando a gente chegou, tinha bem menos pessoas do que tem hoje. Sim. E a igreja está crescendo, a igreja é bem vista na sociedade. Sim. E quando as pessoas falam, né, que o pastor Bruno é uma pessoa querida, é gratificante, né? Quando a gente vê no louvor as pessoas levantando a mão, a gente vê a igreja cheia, a gente fala, está no lugar certo, é pra gente estar aqui mesmo. Que bom. Então, é gostoso. Maravilha. A penúltima pergunta. De que maneira o papel de esposa de pastor impactou o seu crescimento pessoal e espiritual? É uma responsabilidade, né? Sim. Então, logo que eu me converti, eu já fui com tudo, assim, né? Eu ia de vez em quando na igreja, mas depois que eu me converti, eu tive um encontro mesmo com Deus, daí eu fui com tudo. Aí eu fui para Jocum,
Aí eu sempre quis muito Deus, assim. Uhum. Então, eu até brinco, eu sou muito crente. Mas pensar que eu sou a esposa do pastor me faz querer buscar mais, Que né? bênção. Eu tenho que buscar Deus porque eu sou uma referência para as pessoas, né? Sim. As pessoas vão se espelhar em nós. Sim. E se a gente não estiver bem, vai refletir. Sim. Né? Se a liderança não está bem, os membros também não vão estar bem. Então, Sim. isso faz com que a gente queira buscar, né? Verdade. E que conselho a senhora daria a uma mulher que está começando a viver a experiência de ser esposa de pastor? Ai, que difícil! Olha, não é fácil, né? Uhum. Mas não é difícil, como eu falei. Mas é buscando a Deus, conversando, sempre conversando muito com o esposo. Uhum. E eu acho que isso que para mim com o Bruno dá certo. Essa questão da não cobrança, né? Te deixar livre, você não é obrigado a fazer. Você faz aquilo que você tiver vontade de fazer, que Deus te chamar para fazer, se quiser fazer. Quando eu tive filhos, agora eu vou parar esse tempo, agora eu vou cuidar das minhas filhas, né? Sim. Eu gostava muito de trabalhar com as crianças, com os jovens, eu gostei de fazer tudo. Mas é uma hora você tem que parar, não, meu ministério são minhas filhas agora. Então agora eu não vou cantar no louvor, agora eu não vou pregar, agora eu não vou ficar com os jovens, né? Eu vou cuidar das minhas filhas. Então, tem que parar, saber cada processo, saber entender cada processo. O tempo de cada coisa, tempo de fazer, tempo de ficar quieta, tempo, né? E sempre estar conversando com o esposo, porque mais junto, com muita oração, consegue. Ai, que bênção, que bênção. E uma vez um amigo meu, só para finalizar, um amigo nosso, pastor, ele falou, se a igreja que vocês estão não compreender vocês, outra igreja vai compreender. Sim. Então, acho que é isso. Hoje, a gente aqui em Fartura está muito contente. Né? A gente se sente acolhido, se sente em paz, não é obrigado a fazer nada, não se sente pressionado. Então, e se vocês, por exemplo, vocês e sua esposa vão ser pastores. Se a igreja que vocês não tiverem, não entenderem a visão de vocês, outra igreja vai entender. Então, um dia Deus vai colocar vocês. Eu acho que tudo é um processo. A gente vai ter que passar por momentos difíceis também para o nosso crescimento, né? Verdade. Mas um dia Deus coloca a gente num lugar que a gente vai frutificar e que vai ser prazeroso, né? Então, tudo faz parte. Eu gostaria de abrir para você agora, se você quiser compartilhar alguma outra reflexão ou informação que você considera importante, que a gente não tenha abordado aqui nas perguntas. Você fica à vontade, se quiser fazer as considerações finais. Não me lembro agora. Eu penso assim, lembrei agora de uma, né? Quando a gente tinha, quando a nossa igreja, quando a gente começou... que a gente se converteu, a nossa igreja mesmo, né? O pastor da nossa igreja era um senhorzinho bem velhinho, né? Já era jubilado, tudo. E ele falou pra mim assim, ó, toda vez que você for na casa de alguém, você come o que a pessoa oferece. Eita! Menos peixe. Se servir um cafezinho sem açúcar, se você não gostar, você toma mesmo assim, pra não fazer desfeita. Lembrei disso agora. Então, né, sempre não fazer desfeita pras pessoas. Maravilha. Irmã Bruna, muito obrigado, tá? Por ter me concedido essa entrevista, pela sua dedicação. E eu oro para que o Senhor abençoe sua vida grandemente, que te enche com o Espírito Santo, te capacite mais e mais para esse chamado, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que é para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para a vida do Bruno, para suas filhas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, viu, Bruno? Amém. Muito obrigado, viu? Amém. Obrigada, eu que agradeço. Valeu.